Boa tarde na paz do Senhor Jesus. Vamos ler a palavra que está em Marcos, capítulo 6 e versículo 4, que nos diz assim: Jesus, porém, lhes disse: não há profeta sem honra senão na sua terra, entre os seus parentes e na sua casa. Não pôde fazer ali nenhum milagre, senão curar uns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. Aqui nós vamos ver que a família de Jesus rejeita Jesus, e por esse motivo nós vamos ver que Jesus ele vai encontrar ali dificuldade para realizar milagres. Nós vamos ver que eles estavam familiarizados com Jesus e que isso impediu deles ver Jesus como filho de Deus. E nós vamos ver que Jesus vai realizar poucos milagres ali. E nós vamos ver que a rejeição, ela não aconteceu somente com Jesus. Nós temos vários exemplos na palavra de personagens bíblicos que foram rejeitados, tantos pela sua casa e tantos por outras pessoas também que não eram seus familiares. Qual foi a maneira que Jesus ele enfrentou a rejeição? Quem saiu perdendo quando rejeitou Jesus? Foram as pessoas ou Jesus? É bem claro a palavra que as pessoas saíram perdendo quando rejeitaram a Jesus. Algumas apenas receberam milagres, foram curadas. Então, quanto maior ali o acolhimento, quanto maior ali a aceitação deles reconhecer que Jesus era filho de Deus, maiores seriam a sua fé e então eles receberiam milagres. E nós vamos ver que eles rejeitam a Jesus. Então nós podemos dizer de personagens que foram rejeitados pela sua família, Davi. Davi foi rejeitado pelos seus irmãos e por seu pai, Jessé. Nós vamos ver também, por esse motivo, ele cuidava das ovelhas. A palavra vai nos relatar que ele era ruivo. Também nós vamos ver que José foi rejeitado pelos seus irmãos e por isso ele foi vendido. Ele foi a forma com que fizeram para afastar ele da família. E nós vamos ver que Davi foi instrumento de Deus na sua família. Nós vamos ver que através da vida de Davi, muitas guerras foram ganhas pelo compromisso que Davi tinha com Deus. E José também, a sua família, ele foi instrumento de Deus na sua família. E nós vamos também ver sobre Jefté. Jefté também foi rejeitado pelos seus irmãos, porque ele era filho de uma prostituta com seu pai. E por isso ele foi rejeitado pelos seus irmãos. Mas nós vamos ver que Jefté foi instrumento de Deus. Ele não deixou com que o ódio, com que a ira, com que a vingança dominasse seu coração. Ele foi também instrumento de Deus para sua família. Nós vamos ver também que Lia, ela foi rejeitada e desprezada por Jacó, mas ela foi instrumento de Deus ali
sendo honrada por Deus. Ela deu à luz ao primogênito filho de Jacó. E sabemos que dos seus filhos, eles foram honrados. Nós vamos ver também que qual é a maneira que você vai agir diante da rejeição. Nós não vemos aqui que Jesus força ali em Nazaré. Nós vamos ver que o povo escolheu rejeitar Jesus. E nós vamos ver que Jesus, ele vai compadecer daquele povo, porque eles eram como ovelhas sem pastor. Então nós vamos ver que qual é a atitude, o posicionamento que nós devemos ter diante de uma rejeição. Seja quem for, seja, às vezes você será rejeitado por seus pais, pelos seus irmãos, mas pela palavra eu posso dizer: perdoe quem rejeita você, porque é o que Jesus fez. Jesus é o maior exemplo de perdão. Quando eles estavam crucificando Jesus, que Jesus expirou, ele disse: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Sabemos que a ferida da rejeição, ela pode trazer muitos danos quando você não se dispõe a perdoar. Quando você se dispõe a perdoar quem rejeitou você, quem desprezou você, você está não perdoando a pessoa, você está sendo livre de não carregar aquela pessoa como um mártir que te causou sofrimento, dor. Sabemos que Jesus, ele foi rejeitado. E todos aqueles que também foram rejeitados, eles entenderam e compreenderam que não era sobre quem rejeitou, mas o que eles fariam com o que fizeram para eles. A rejeição não pode paralisar você. A rejeição não fala sobre você, fala quem rejeitou você. Ela tem feridas que precisam ser curadas. E talvez ela não tenha consciência, ela não tenha compreensão que ela está causando feridas em outras pessoas. Nessa tarde, perdoe quem te feriu, quem te rejeitou, quem te humilhou, quem te desprezou, quem escolheu colocar você em um lugar de rejeição, mas não permaneça, não permaneça. A escolha é tua. O que você vai fazer com o que fizeram com você? Você vai ter consciência que Jesus, ele não rejeita você? Você vai ter consciência que você é um filho amado de Deus? Você vai ter consciência que você é uma filha amada de Deus? Que você é escolhida? Que você tem um propósito de Deus na sua vida? Que a rejeição não vai paralisar você, mas ela vai trazer força para você vencer essa rejeição e cumprir com alegria o teu propósito. Se José não perdoasse seus irmãos, ele não teria chegado ao governo do Egito. Se Davi não perdoasse
os seus familiares, ele não chegaria no trono. Se Jefté não perdoasse seus irmãos, ele não lutaria pelos seus irmãos. Ele não seria a bênção na vida dos seus irmãos. A rejeição fala mais sobre quem rejeita do que quem é rejeitado. Muitas pessoas, elas rejeitam de forma inconsciente. Muitas rejeitam tendo consciência que estão rejeitando. Outras rejeitam de forma... A pessoa que recebe é que escolhe o que ela vai fazer com aquela dor com que lhe causaram. Jesus, sabemos que muitas das vezes a multidão queria apedrejá-lo, mas ele se silenciava e saía em silêncio. Jesus é o maior exemplo de como enfrentar as dores que, a maioria das vezes, desejam aprisionar você. Às vezes somos rejeitados por pessoas ao qual nós menos imaginamos e esperamos. Tá tudo bem, não estamos só. Jesus está conosco. E se Ele permitiu tudo isso, Ele tem um propósito para nos ensinar a não rejeitar outras pessoas. Que o Espírito Santo possa falar profundamente no teu coração nessa tarde. Vamos orar? Pai querido, Pai amado, amigo Espírito Santo de todos os dias, nós te convidamos a entrar dentro dos corações nessa tarde. Aquele que está se sentindo desprezado, rejeitado, humilhado, que não vê saída para as humilhações, as afrontas, as rejeições. Concede a eles entendimento, Espírito Santo, concede a eles sabedoria, concede a eles clareza de como agir diante dessa situação. Sim, Espírito Santo, que possam permanecer em silêncio, assim como Jesus, muitas das vezes quando ia ser apedrejado, ele se afastou em silêncio. Obrigado, Jesus, porque cada experiência, ela nos fortifica e nos fortalece e nos traz experiência. Obrigado, Espírito Santo, pela vida. Obrigado pelo respirar. Obrigado, Espírito Santo, pela saúde do nosso corpo físico. Obrigado, Espírito Santo, pela vida, por este dia, pelo nosso trabalho, pela chuva, pelo sol. Obrigado, Jesus, eu quero te agradecer por cada inscrito no canal. Abençoa, concede vida, saúde, livramento, sabedoria, entendimento. Que cada um possa compreender e desfrutar a profundidade da tua presença, Espírito Santo. A tua presença nos confronta, a tua presença nos consola, a tua presença nos transforma, a tua presença nos molda, a tua presença nos traz vida. Eu quero te agradecer, Espírito Santo, por cada um dos teus filhos e das tuas filhas. Abençoa poderosamente nesse dia que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Deus te abençoe, se inscreva no canal, compartilhe essa palavra com quem está passando pelo deserto, pela escola da rejeição. Ame, abrace e perdoe. Esse é o exemplo que Jesus nos deixou. Deus te abençoe nessa terça-feira e nesse início de semana. Que você tenha uma semana abençoada por Deus e que haja nessa semana boas novas para a tua vida. Deus abençoe.